O paciente de 28 anos aparece no hospital com sintomas angustiantes. Ele explicou aos médicos que sentia um desconforto no peito muito ruim e tossia bastante há algum tempo. A equipe médica sabia imediatamente que não havia tempo a perder, então ele foi agendado para um raio-x. Estranhamente, não havia nada em comum nos resultados do raio-x. O paciente tinha apenas uma massa nos pulmões que precisava ser removida o mais rápido possível. Certamente, não era a melhor notícia para o homem, mas certamente não era algo que os médicos não tinham visto antes. Mas essa primeira opinião mudou no dia da cirurgia. Não apenas a operação inteira foi mais difícil do que eles esperavam inicialmente, mas a massa que eles removeram do paciente tinha uma forma incomum. Quando a amostra foi enviada para uma investigação adicional, os médicos ficaram confusos. Era uma pequena árvore de Natal. Os médicos que participaram da operação pensaram que o homem deve ter inalado uma semente que se instalou nos pulmões do homem. Depois que a semente se transformou em uma muda, suas pequenas agulhas começaram a danificar o tecido ao redor, o que resultou em desconforto no peito e tosse. À medida que a história ganhava mais popularidade, os cientistas deram sua opinião sobre a história misteriosa, e eles não a aceitaram tão facilmente, dizendo que provavelmente era inventada. Por um lado, a maioria das plantas precisa de muita luz solar para crescer, o que não está disponível em um pulmão humano. Além disso, se fosse tão simples, todos teríamos coisas crescendo em nossos corpos. Sementes pequenas não são difíceis de engolir ou inalar, certo? Essa não foi a única história sobre plantas crescendo em um pulmão humano que intrigou os cientistas. Em 2010, um homem de Massachusetts foi hospitalizado após seu pulmão colapsar. Novamente, isso não pareceu surpreender os médicos, pois o paciente já tinha histórico de problemas respiratórios. No entanto, eles descobriram uma massa dentro do pulmão do homem e a removeram imediatamente. O que encontraram foi igualmente surpreendente, como a árvore de Natal. Era uma pequena planta de ervilha. Mas, dessa vez, os médicos sugeriram que o homem provavelmente tinha comido ervilhas no jantar, mas elas seguiram o caminho errado e acabaram nos pulmões, onde a pequena ervilha se acomodou e começou a brotar folhas. A verdade é um pouco mais complexa nesse caso, mas isso torna mais plausível. Acontece que a parte removida do pulmão do homem tinha apenas meio centímetro de comprimento. Algo tão pequeno não se qualifica como uma planta totalmente desenvolvida, mas a semente foi capaz de crescer. Isso ocorre porque uma semente de ervilha pode germinar mesmo sem luz. Ela naturalmente faz isso no subsolo. A semente não precisa de luz nesse estágio, pois possui energia suficiente armazenada para ajudá-la a crescer até o nível do solo, onde obtém a luz solar necessária para continuar. Devido à sua relação com o Sol, as plantas são chamadas de autótrofas, ou seja, organismos que usam a exposição à luz para se alimentarem. Muitos de nós pensamos que as plantas obtêm seu menu diário do solo em que as colocamos, mas não é assim que elas se alimentam. As plantas precisam de luz solar, água e gases do ar para produzir glicose, a substância que usam como alimento. Esse processo é chamado de fotossíntese e é realizado por todas as plantas, algas e até mesmo por diversos micro-organismos, como as bactérias roxas do enxofre. Agora voltando ao nosso infeliz paciente humano, embora seja verdade que a semente de ervilha possa ter germinado, uma vez que tinha umidade suficiente para sobreviver. No entanto, ela não cresceu como uma planta de tamanho completo, pois isso exigiria luz solar para que a fotossíntese pudesse começar. Isso não quer dizer que não tenha sido prejudicial ou perigoso. Muitos médicos de pronto-socorro têm histórias semelhantes, como essa vinda de médicos em Essex, cuja paciente parecia ter perdido sua dentadura. A mulher era idosa e já tinha problemas de memória, e inicialmente não deram muita importância a esse engano. Isso mudou quando descobriram que a mulher tinha outros problemas nos pulmões também. Não demorou muito para eles conectarem os pontos e descobrirem que a dentadura superior da mulher não estava perdida, estava dentro do corpo dela. A mulher a engoliu sem perceber e elas ficaram presas na parte inferior da garganta, causando problemas respiratórios. Não todos esses incidentes ocorreram por acidente. Um homem no Reino Unido queria oferecer o anel de noivado dos sonhos para sua noiva, mas isso não cabia em seu orçamento. Então ele veio com o que ele achava ser um plano inteligente.
Ele foi à joalheria e esperou pacientemente pelo momento em que o joalheiro desviaria sua atenção do anel por um breve instante. Assim que isso aconteceu, ele engoliu o anel. O joalheiro não foi facilmente enganado e chamou a polícia. Depois de passar pelos detectores de metais, o homem só pôde confessar. O romântico astuto foi levado para uma cela, onde era esperado que ele passasse o anel de volta para sua legítima proprietária. Não é a única razão pela qual as pessoas são pegas engolindo joias. Uma mulher uma vez procurou um médico de emergência reclamando de dores de estômago. Não havia nada de bizarro nela, pelo contrário, ela era uma mulher de meia idade, elegante e arrumada. Seu exame físico não revelou nada suspeito. Mas o raio-x que tiveram que fazer revelou algo surpreendente: uma grande quantidade de joias estava presa dentro do estômago e intestinos da mulher. A equipe médica, obviamente, questionou como os objetos chegaram lá, e sua resposta foi ainda mais surpreendente. Ela disse que queria manter suas joias longe de seu marido, que, segundo ela, tinha o hábito de presentear outras mulheres. Bom rapaz. Outro médico lembrou de um paciente com uma tampa de garrafa presa em sua garganta. O problema é que ele nem percebeu que tinha um objeto estranho preso dentro dele. Foi descoberto durante um exame de rotina. Felizmente, não foi necessário fazer uma cirurgia para removê-lo. Os médicos conseguiram retirá-lo usando uma pequena rede médica. Eles ficaram curiosos sobre como esse homem conseguiu ficar com uma tampa de garrafa presa em sua garganta e nem perceber. Sua resposta foi simples: ele se lembra de ter bebido água alguns dias antes, mas não conseguia encontrar a tampa. Ele não deu importância ao assunto e seguiu seu dia normalmente. Outras vezes, coisas travessas que fazemos quando éramos jovens podem voltar para nos assombrar anos depois. Uma mulher de 30 anos aprendeu essa lição da maneira mais difícil quando acabou no pronto-socorro com o nariz entupido. Nenhum remédio parecia ajudar, então ela sabia que precisava ser examinada por um profissional. Quando os médicos olharam, perceberam que ela tinha algum tecido inflamado em seu nariz e algo que se assemelhava a um objeto estranho. Também parecia que o objeto estava lá há bastante tempo. Eles não conseguiram descobrir o que era, então ela foi imediatamente levada para a sala de cirurgia. O que os cirurgiões removeram foi então levado para uma investigação mais aprofundada e descobriu-se ser algum tipo de material semelhante a papel. Depois de questioná-la, a mulher se lembrou de ter enfiado um pouco de papel no nariz quando era pequena, mas ficou tão surpresa quanto os médicos ao descobrir que aquele pequeno pedaço havia permanecido lá por mais de 20 anos. Algumas extrações de objetos estranhos são mais complicadas do que outras. Uma criança foi parar no pronto-socorro depois de enfiar o brinquedo de plástico de construção de seu irmão no nariz. Enquanto os médicos tentavam removê-lo cuidadosamente, a criança tossiu e o brinquedo foi parar em sua garganta e depois em seu estômago. Tanto os médicos quanto a família da criança esperaram pacientemente que o menino passasse o brinquedo para o destino final. Provavelmente porque o menino queria devolvê-lo ao seu irmão, mas provavelmente está tudo bem para ele ficar com ele. Isso é tudo por hoje. Se você gostou de satisfazer sua curiosidade, deixe o vídeo um like e compartilhe com seus amigos. Ou se quiser mais, clique nesses vídeos e fique do lado positivo. E não esqueça, se gostou desse vídeo, aperta aqui embaixo em se inscrever, ativa o sininho e deixe o seu like. Nos vemos na próxima.